a tua Bíblia comigo. Tiago capítulo 3, verso 13. Se existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente, ele faz uma pergunta. Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e com sabedoria. Sabe o que ele está dizendo? Se tem alguém entre vocês que se diz sábio, que se apresenta como uma pessoa inteligente, ele diz então o sábio inteligente, ele vai revelar isso pelo seu comportamento. E quando está falando de comportamento, é óbvio que o comportamento ele tem a ver muito com aquilo que estamos nos gerando dentro dos nossos relacionamentos. E quando começar a aprofundar, você vai entender isso melhor. Ele diz, prove então pelo seu bom comportamento, pelas suas ações e pela humildade praticada e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem salvos. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana, que também é diabólica. Pois onde há inveja, egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, também pacífica, bondosa, amigável, é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Quando nós começamos, Herbert, ler o texto com muita atenção, você vai entender que esse texto está falando sim de relacionamentos, que se não forem tratados, curados, se não forem colocados no seu lugar correto, infelizmente nós não vamos encontrar a sabedoria de Deus e o favor de Deus. Que nós encontramos dentro e fora de nós, como falei, estão ligados aos nossos relacionamentos. Pessoas que foram para o mundo do crime, pessoas que entraram para a marginalidade, para a violência por conta de relacionamentos lá no passado, que não foram alinhados, não foram tratados. Pessoas que se rebelam contra a família, pessoas que acabam tendo dificuldades dentro de ministério, pessoas que acabam com seus casamentos, pessoas que não sabem cuidar dos seus filhos, perdem tudo. E quando começamos a entender os relacionamentos, como eu falei para vocês antes de ler o texto, quando nós começamos a entender os relacionamentos não alinhados, não curados, e tudo aquilo que poderíamos ter feito e não fazemos, nós começamos a entender também as suas consequências, Carol, as suas dores, as suas debilidades frente a este assunto tão sério e tão importante. Quando lemos o texto, eu quero já chamar a sua atenção para a primeira parte dessa mensagem, que ainda está dentro da introdução. Tiago, ele vai falar para nós que o que não devemos ter no relacionamento. Então o que nós devemos, Anderson, é tomar cuidado frente aos nossos relacionamentos. E se você puder, acompanha comigo no texto. Ele diz assim: mas se o coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, não mintam contra a verdade. William Mar, quando enfrentamos situações de relacionamento, seja na empresa, seja em casa, seja com a família, seja com os filhos, seja no ambiente religioso, até no ministério, a principal situação que nós acabamos respondendo ou avaliando é por que os outros estão falhando com a gente. Por que fulano me tratou assim? Por que Beltrano fala assim comigo? Por que essa pessoa ela não me deu atenção? Por que a resposta dela é assim comigo? Quem está me entendendo, diga amém. Só que o ponto principal, quando nós começamos a ter problemas relacionais, não é avaliar o outro, é parar e começar a avaliar nós. O ponto não está no outro, está em nós. Primeiro eu avalio eu comigo mesmo, depois eu vou avaliar eu com o outro, vou avaliar eu com Deus. A primeira avaliação tem que ser comigo. Só que nós somos tão egoístas que na maioria das vezes nós tentamos encontrar o erro, o problema, a dificuldade do outro. Se você tem problema de relacionamento com uma pessoa, é uma coisa. Agora, se você tem problema de relacionamento em todos os lugares que você vai, está na hora de você começar a avaliar. Opa, onde é que eu estou errando? E Tiago, ele nos chama a atenção, ele diz assim, mas se no coração de vocês existe, e ele vai dizer aqui alguns comportamentos, alguns sentimentos, ele diz, isso daqui vai trazer problema. E não mintam dizendo que vocês têm verdade, que vocês têm sabedoria, porque vocês não têm. Porque aquele que sabe tratar o relacionamento, aquele que sabe curar o relacionamento, ele vai agir de forma diferente. E ele diz a primeira coisa aqui: se o coração de vocês tem inveja,
O que tem atrapalhado hoje muitos relacionamentos dentro e fora de famílias, dentro e fora de empresas, é exatamente esse sentimento. E qual que é o problema da inveja? Dificilmente, Guilherme, as pessoas reconhecem. Chegam no ambiente e dizem assim: eu tenho inveja de você, eu quero ser quem você é, eu quero ter o que você tem. Você pode ver nos olhos dela. Tem gente, quando você chega com uma coisa nova, sei lá, troca de carro, o cara fica tão triste com a sua conquista que ele já revelou o coração. É verdade ou não é? Não é nem aquela pessoa só do que, mas ele entristece, a alma dele fica amargurada. Ele disse: se no coração de vocês tem inveja, não tem sabedoria. Se não tem sabedoria, não tem relacionamento. O que é inveja? É querer ter o que a outra pessoa tem, ou é se incomodar com a conquista do outro. E nós precisamos fazer uma autoavaliação, precisamos ser introspectivos nesse momento e entender: será que não existe traços de inveja no meu coração? Será que eu não tenho sido invejoso? Será que eu não tenho me entristecido com a conquista do outro? Isso precisa ser tratado. Isso é um pecado, é destrutivo, tanto no nível do relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com Deus, porque o pecado nos afasta do Senhor. Ele disse: no coração de vocês tem amargura. Às vezes nós pensamos, às vezes nós avaliamos que uma pessoa que tem amargura, o que é amargura? É aquela pessoa que ela tem dificuldade de relacionamento, pessoa que foi traumatizada, ferida por outro, pessoa que não consegue perdoar. Às vezes nós pensamos que o amargurado ele só vai ter problema com aquele que o feriu. Mas é impressionante quando você começa a atender pessoas amarguradas, Rony, que o amargurado ele não vai ter dificuldade só com quem o feriu. Se ele não tratar disso, Thay, com o tempo ele começa a ter dificuldade com todos que estão à sua volta. E é muito comum uma pessoa que não teve as suas feridas da alma tratadas, ela começa a descontar as suas frustrações nos outros, ou começa a encontrar situações de desconforto, até de feridas em pessoas que não o feriram. Ele começa a trocar. Quem está me entendendo, diga amém. Ele diz: se o coração de vocês tem amargura, ele diz: vocês não são sábios. Ou seja, vocês vão ter, dentro desse ambiente do que nós lemos do texto, desse contexto, perdão, vocês vão ter dificuldades na cura dos seus relacionamentos. E eu não sei se você notou, mas nessa terceira semana que nós estamos falando sobre relacionamentos, Deus tem falado sobre perdão. Tem entendido isso, sim ou não? Quarta-feira, primeira da série, na segunda também falamos, domingo foi falado de novo, Ricardo. E às vezes nós somos teimosos, obstinados, endurecemos o coração para não resolver as situações, porque a amargura é um terreno fértil para a atuação e a proliferação de demônios. Depois ele continua dizendo: se o coração de vocês existe egoísmo. O que é o egoísmo? Pensar em si mesmo. Pessoas egoístas não se voltam ao outro, mas só às suas necessidades, só às suas conquistas. Ele diz: não mintam, vocês não têm sabedoria e não vai ter cura nos relacionamentos. Nós precisamos, pastor, como é que se vence o egoísmo? Se vence o egoísmo se voltando para o outro. Se vence o egoísmo se esforçando em se voltar para o outro. E na maioria das vezes o egoísta, ele acaba forçando, todo o seu erro, todo o seu pecado, caindo dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos mais próximos. É ali que nós mais falhamos. Por que vemos hoje, Diego, um crescimento astronômico de divórcio, de separação, e de pessoas, pastor Anderson, que não querem casar? Porque talvez foram feridas por relacionamentos passados, ou até dos relacionamentos dos seus pais. São pessoas que infelizmente foram tratadas com egoísmo e elas não querem mais. E aquele que muitas vezes foi ferido com isso, ele acaba ferindo o próximo. Se volte a um processo de dizer: eu vou pensar no outro. Pare de pensar só em você. Eu sempre digo: sabe como é que nós reconhecemos, Clécia, um egoísta? Tira uma foto de 10 pessoas. Você já conhece, né? Essa minha metáfora. Tira uma foto de 10 pessoas. Imprima essa foto ou separe essa foto. Quem é a primeira pessoa que você vai procurar? Eu mesmo. Todo mundo piscou, você ficou bonito. O que você diz? Gostei da foto. Você recorta só a tua parte e põe no perfil do Instagram. Todo mundo ficou bonito, você piscou. Você fala: não tem outra não? Foto ruim, ou fotógrafo ruim. A gente revela o nosso egoísmo nas pequenas coisas. E não parte só de uma foto.
parte de como tratamos, de como dividimos, de como nos comunicamos, de como derramamos nossa atenção. Sabe como é que você revela o egoísmo muitas vezes? É como sentamos à mesa. O egoísta normalmente senta à mesa, ou ele espera ser servido, ou ele se serve apenas. Ele diz: o coração de vocês é egoísta, não tem sabedoria. Eles não mintam para a verdade. E todos esses comportamentos daquele que diz que é sábio, mas age desse jeito, eu vou trazer uma quarta característica de uma pessoa que vai ter dificuldades nos seus relacionamentos, que é a própria mentira. Depois de entrar um pouco mais nisso, a gente falar um pouco mais de integridade, é a própria mentira, que ela é, Dani, destrutiva para qualquer nível de relacionamento. Eu já vi, Jefferson, muitos casais acabarem com o seu relacionamento matrimonial não por falta de amor, mas por presença de mentira. Casais que chegou uma hora que um parou e disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais essa vida, acabou o amor. Não, ele está entulhado de tanto engano e tanta mentira. E quem é o pai da mentira? Quem começa a ter autoridade, legalidade nesse relacionamento matrimonial? Temos que eliminar a mentira totalmente. E nós precisamos eliminar a mentira nos 3 tempos. Se você gosta de anotar, anota lá. Nós precisamos resolver as mentiras do passado. Nós precisamos alinhar a nossa vida nas mentiras do presente, ou seja, decidir falar a verdade no presente. E precisamos decidir renunciar à mentira no futuro, porque a mentira, ela se torna um comportamento vicioso. Às vezes nós estamos reclamando, falando: não sei por que eu tenho dificuldade em todos os meus níveis de relacionamento, meus relacionamentos são curtos, eu chego no ambiente, as pessoas até gostam de mim, mas de repente elas se afastam, as coisas não dão certo. Às vezes fala de vida sentimental, já se envolveu 3, 4, 5 pessoas de uma forma mais profunda, mas não deu certo. Alguns até casaram, mas não deu certo. E ficam colocando a culpa no diabo, nos demônios, nas trevas, e o problema está aqui. Ele diz: não mintam para a verdade. Vou ler de novo, ele diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então prove isso pelo seu bom comportamento. Mas se o seu coração, ou o coração de vocês é invejoso, tem amargura, é egoísta, não mintam, gabando-se de serem sábios. Ele diz: não são. Vocês não sabem desenvolver relacionamentos. A restauração dos relacionamentos, ela está diretamente ligada a isso. O que nós precisamos fazer? Se queremos restaurar, ou se queremos manifestar relacionamentos duradouros, queremos ser as pessoas que provocam bons relacionamentos. A primeira coisa que Tiago ele vai dizer para nós, que tem a ver com essa sabedoria que gera bons relacionamentos, ele fala sobre humildade. Pois então prove isso com o seu bom comportamento, pelas suas ações praticadas com humildade. Pastor, eu não quero ter problemas relacionais, eu não quero ter dificuldades no meu casamento, eu não quero passar por crises, eu não quero mais, eu já enfrentei situações como essa, foi doloroso para mim. Então está na hora de nós escolhermos viver todos os nossos níveis de relacionamento com humildade. Agora, qual é o problema, Dai, quando nós falamos de humildade? É que Paulo declara a Timóteo, lá no capítulo 3, ele diz assim: os últimos dias as pessoas serão egoístas, arrogantes. E ele começa a dar uma lista de comportamentos dos últimos dias, e são esses últimos dias. Sabe por que nós encontramos, como eu falei para vocês, um percentual altíssimo de crises conjugais? Porque as pessoas não são humildes. Não são humildes para reconhecer seus erros, não são humildes para pedir perdão, não são humildes para liberarem perdão. As pessoas que nós mais vamos errar, Davi, com quem são? São as pessoas que nós caminhamos com elas todos os dias, dentro de casa. Deveríamos nos prevenir contra o erro dentro desses relacionamentos, mas às vezes não prevenimos. E quando erramos, o que temos que fazer então? Se erramos, agora nós devemos trilhar o caminho da humildade. Mas o problema é que somos arrogantes. E quando somos arrogantes, Marcos, qual é o grande problema da arrogância? A arrogância, ela vai nos afastar de Deus, porque a Bíblia diz que Ele não suporta o soberbo.
A arrogância vai nos trazer queda. A Bíblia diz: a soberba, a arrogância precede a queda. A arrogância, ela vai trazer destruição. E essa destruição vem onde? Também dentro dos nossos relacionamentos. Por isso Paulo ele diz para nós: pois então que prove isso com o seu bom comportamento pelas suas ações praticadas com humildade. Pastor, eu estou caminhando perto de uma pessoa extremamente arrogante, o que eu faço? Continue sendo humilde. Se você não quer ter seus relacionamentos comprometidos, baixe a cabeça, ande a segunda milha. Se pedir a capa, entrega a túnica também, porque a recompensa da sua humildade será gerada pelo Senhor. Eu sei que é ruim ouvir essas coisas. A gente quer logo ir para as cabeças, não é? A gente quer ser arrogante do dobro, a potência ao quadrado quando a pessoa é. Não, haja com humildade. Pastor, mas eu não aguento mais. Quem vai te recompensar? A Bíblia diz que Deus dá graça ao arrogante ou ao humilde? Ao arrogante ou ao humilde? Humilde. O que é a graça? Você recebeu o bem que você não merece. A Bíblia diz que o Senhor se volta ao humilde. Então que sejamos humildes em todos os nossos níveis de relacionamento. Muitas vezes através dos nossos olhos estamos sendo injustiçados, e por conta disso nós queremos subir no tamanco, perdemos essa posição de destaque de Deus. Não desce daí. Não foi você que fez, o erro não foi seu. Perdoe, e eu vou ir além, peça perdão. Mas a pessoa vai se prevalecer, quem vai te recompensar é o Senhor. Posso ouvir um amém sobre isso? Segunda lição que eu vou tirar desse texto, vou sair um pouco do contexto só para poder construir aqui. Tiago ele vai falar lá no finalzinho do texto, ele diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que a promovem. Então promovam a paz. Se nós queremos ter relacionamentos sarados, se nós queremos ter relacionamentos restaurados, alinhados, a segunda lição que Tiago traz para nós tratarmos os nossos relacionamentos é sermos manifestadores da paz. O que é manifestar a paz? Definição de paz: relacionamento, ou relação melhor, tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência, o bom funcionamento da justiça. Essa é a definição de paz, uma relação tranquila entre cidadãos. Quando nós falamos sobre manifestar bons relacionamentos, o peso que nós vencemos as trevas dentro dos nossos relacionamentos, a forma que nós vencemos o diabo e os seus demônios dentro dos nossos relacionamentos, é quando nós agimos com sobriedade, é quando nós buscamos ter paz com todos. O pau está atorando, Satanás está soltinho, o marido está endemoniado, a mulher encapetou, e você faz o quê? Paz. Traz paz, promove a paz. Ter sobriedade de paz é a paz que será manifestada naquele ambiente que o texto diz que traz sabedoria e tem respostas na vida daquele que promove-a. Promova a paz. Promova a paz lá no seu ambiente de trabalho. Todo mundo está falando, todo mundo está se levantando, todo mundo está discutindo. Seja você a promover a paz. Fala: vamos acalmar. Você é cristão? Conhece a sua fé? Fala: gente, vamos orar aqui. Vamos trazer paz para esse ambiente. A Bíblia diz que Deus traz a paz que excede todo o entendimento. Por que nós vivemos situações de crises, como eu falei, numa forma microsocial e macrosocial? Por ausência de paz. Muitas vezes, ao invés de nós sermos o extintor, nós somos a gasolina. Já viu aquela pessoa que ela é gasolina? Por que o mundo está violento? Por que os relacionamentos eles estão complicados? Por que as pessoas elas estão se divorciando? Por que as famílias estão acabando? Porque ao invés do cara ser extintor, apagar o incêndio, ele é gasolina, ou no mínimo ele se abstém, ele fica quieto.
E não importa, esse problema não é meu, essa guerra não é minha. Eu preguei aqui domingo, se você já está na guerra, se você não se posicionar na guerra, você vai ser dominado. Nós estamos num mundo onde nós dominamos pelo reino dos céus, ou somos dominados pelo reino das trevas. Quem está me entendendo, diga amém. E como que nós podemos estabelecer isso? Quando nós nos posicionamos lá no ambiente do trabalho. Você não pode ser aquele que faz com que o negócio piore, não, você vai deixar ele falar, ou aquele que leva a fofoca, leva a maledicência. Não, você tem que ser aquele que puxa o freio de mão, fala, não, vamos parar com isso daqui, gente. Você não pode ser aquele que taca mais fogo no processo, você tem que ser aquele que é pacificador. Ele vai dizer, a sabedoria que vem de Deus, ela é pacificadora, ela acalma as coisas. Mulheres, tem mulher aí? Elas até fizeram um meu, eu falei, o que o pastor vai falar? Eu acredito que nessa geração não tem, de coração. Mas nas nossas mães e as nossas avós, como é que era? Eu vou aliviar para vocês. O marido ia trabalhar, ela ficava com os filhos, 5 filhos aterrorizando, uma célula do Hezbollah. Bin Laden, quando via, ficava com medo dos caras. Uma criança. Aí quando o marido chegava, o que ela fazia? Entregava a todo mundo. Esse fez isso, esse fez isso, esse fez isso, esse fez isso, eu tô louca, eu não aguento mais. O que o pai fazia? Descia o rei em todo mundo, até em quem não fez. Ela estava sendo pacificadora ou estava sendo gasolina para incendiar mais? Mas aqui nesse auditório não tem isso. Amém, gente? Não tem. Pacificar. Nós precisamos trazer paz até no ambiente onde é difícil você encontrar paz. Como nós falamos. Faz uma avaliação. Dentro dos seus relacionamentos, você é o tipo de pessoa que tem promovido paz ou tem promovido guerra? Pensa aí. Avalia todos os seus níveis de relacionamento. Você é aquele que qualquer coisa já começa a tocar um birimbau na sua cabeça, e você já começa a levantar, porque você fala assim, dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair? Ou você é aquele que fala, não, vamos segurar aqui, calma aí, vamos esperar, vamos conversar depois? Quem somos nós? Às vezes, como eu falei, até sem intenção, nós damos uma resposta errada. O pior, às vezes, Gabriel, é que nós temos intenção. Por que o mundo está esse caos? Novamente, os nossos problemas não são econômicos, não são de recursos. Os nossos problemas são relacionais. Terceira lição, vai lá comigo. Se nós queremos cultivar bons relacionamentos, precisamos ser sábios. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela manifesta integridade. Ele diz a sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura. Nós já entendemos que tem que ter paz, entendemos que tem que ter humildade, nós já entendemos que a nossa sabedoria precisa ser humilde, a nossa sabedoria precisa manifestar paz, e a nossa sabedoria precisa, o nosso relacionamento precisa do que? De integridade. O que tem feito talvez hoje sócios acabarem com a sociedade, empresas falirem, amizades acabarem, casamentos entrarem em divórcio, relacionamentos de amizades se afastarem, se distanciarem, a falta de integridade. Por isso que Tiago diz, a sabedoria que gera bons relacionamentos, ela é pura. Integridade, eu falei de mentira, né? Eu comentei sobre mentira lá e disse que ia falar um pouco mais sobre isso. Os nossos relacionamentos, eles precisam, como Tiago está declarando, serem puros. Pureza fala de integridade. Nenhum relacionamento duradouro vai ser duradouro se não tiver integridade, se não for puro. O que faz muitos acabarem em corrupção e acabarem seus relacionamentos destruídos é a corrupção e a falta de caráter. Nós precisamos urgentemente, Luana, começar a avaliar onde estão as nossas dificuldades de pureza, de integridade. E posso dizer, uma pessoa que perde, compromete o seu caráter, ele não vai comprometer nas coisas grandes, ele começa nas coisas pequenas. Um dos elementos, Paulinho, que mais tem comprometido a integridade dentro de relacionamentos familiares, Davi, são as pequenas mentiras. De novo eu volto, Dani. Tem pessoas que elas são viciadas na mentira. E às vezes elas falam mentira, elas falam de mentira que não precisavam falar, coisas que não precisavam expressar. Elas foram construídas dentro desse comportamento. Então, algumas lições importantes para a gente cultivar a nossa integridade. Anota lá, a primeira dela: cuide das pequenas coisas.
Seja fiel nas pequenas coisas. O que impressiona Jesus não são as grandes coisas, não são os grandes feitos. O que impressiona Jesus são aqueles que são fiéis no pouco. Quando nós somos fiéis no pouco, Jesus nos coloca onde? No muito. Avalie as pequenas coisas, os pequenos detalhes, porque são esses pequenos detalhes que eles irão nos promover, ou são esses pequenos detalhes que eles irão nos destruir. Se queremos cultivar a integridade para termos bons relacionamentos, não se deixe sucumbir pela tentação. Pastor Odô, nós precisamos entender que a tentação, ela não é a manifestação do pecado, mas é o caminho. E nós precisamos pedir para Deus sabedoria, discernimento frente a essas situações de tentação, onde eu estou sendo tentado. Quando eu digo não se deixe sucumbir pela tentação, significa, Rafael, não brincar com ela. Nós sabemos onde são os nossos limites. Não entre nesses lugares que vão comprometer. Sansão, ele não é destruído no começo da sua caminhada, ele trilhou, ele se permitiu ser levado. E ele sucumbiu onde, Emílio? Exatamente nas tentações. Ele tinha, Marcilene, um voto de nazirado declarado pelo próprio anjo quando ele foi manifesto no ventre da sua mãe. E o voto de nazirado declarava que ele não poderia tocar em nada morto, bebida forte, cortar o cabelo. E nós vamos ver, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a pregar sobre Sansão, então eu tenho que me resumir. Mas vamos ver que Sansão, ele começou a sucumbir exatamente pelas tentações, ser provocado por aquilo que ele não poderia fazer. Então cuidado com aquilo que pode te derrubar. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Não está falando de automutilação, está falando, Luciano, de posicionamento. Se o seu problema é a imoralidade, então cuidado com os pequenos gatilhos de imoralidade. Se o teu problema é integridade, então cuidado com os seus pequenos gatilhos que te levam à perda da sua integridade, da sua pureza. Se o seu problema está se tratando de perda de domínio próprio, agressividade, cuidado com essas coisas. Saia desses ambientes. Se o teu passado foi comprometido por adultério, por envolvimento com pessoas fora do seu casamento, então você sabe que esse tipo de amizade você não pode ter. Começa com uma conversa fiada, com uma mensagem no WhatsApp, um oi com 3 i's, isso aí é um oi do diabo. Quando chegar assim, oi, já salva ali no seu WhatsApp, Satanás. É ele. Já grava, já se cuida, porque isso vai te comprometer com as caronas, com as conversas. Eu vou repetir de novo, parece que eu sou repetitivo, mas faz algum tempo que eu não falo isso. Homem casado não tem amiga mulher que não seja sua esposa. Posso ouvir um amém? Amém. Mulher casada não tem amigo homem que não seja seu marido. Posso ouvir um amém? Simples. Quando você coloca esses limites, pronto. O marido não elogia, vacilão. Não elogia, não presta atenção, não vê a unha nova. Tem que ver a unha nova, meu irmão. Começa, se você não é de saber, quando ela chegar da manicure, você tira foto e fica olhando todo dia na foto e na mão dela para ver se é a mesma unha. E aí quando não troca, você já fala: uau, amor, que linda a sua unha. Fala: pastor, eu só vou ver. Elogia. Porque se você não elogia, o cara safado lá do trabalho dela elogia. É verdade ou não é? Manda ela no salão, paga o cabeleireiro, a cabeleireira. Porque nós temos de um lado um marido que ele está tão envolvido na rotina que ele não presta atenção. E temos do outro lado homens safados, sem vergonhas, que parece que eles foram criados, educados para prestar atenção na mulher dos outros. É verdade ou não é? Só eles não estão dentro da igreja. Posso ouvir um amém? E aí? Esse não prestou atenção. Um dia a mulher fez o cabelo, o marido não prestou atenção. Ela chegou no trabalho, o safadão olhou e falou: uau, cabelo novo, que gata. Meu irmão, ali Satanás já se materializou, já se levantou. Ela nem tinha um caráter comprometido, ela nem tinha uma intenção, mas às vezes a carência dessa atenção, desse cuidado, faz com que ela goste do elogio.
Hoje ela foi elogiada, ela foi com o cabelo novo porque ela fez o cabelo. Amanhã ela já vai com o vestido novo esperando quem? O elogio do safadão. Ela se tornou uma mulher leviana? Ainda não, mas já começou a trilhar um caminho de tentação. Sai fora, vaza desse lugar. Tem homens que a linguagem do amor deles é a palavra de afirmação. Eu tenho essa palavra de afirmação. Às vezes a Anne fala assim, eu não quero elogio, me dá dinheiro. Não, ela não fala isso, me dá presente, me dá tempo de qualidade. Mas eu vejo, eu falo, uau, que gata, meu Deus, que blazer lindo, meu Deus, que blusa linda, uau, o cabelo ficou lindo. Tem homem que não tem a palavra de afirmação como linguagem de amor. Mas as mulheres, elas têm essa necessidade de serem reconhecidas, afirmadas. E às vezes é esse trilho. Não entende o papel que a tentação gera e ele vai sucumbir. E por que os relacionamentos chegam nesse nível, Márcio? Tanto da mulher quanto do homem, de sucumbirem à tentação. Chega nesse nível porque não tem comunicação. É claro que a mulher tem todo um processo de construção, mas é essa comunicação. Mas o que acontece? Ela fica esperando ele se posicionar. Ele tem que aprender. Agora, como é que vai aprender se não tem quem ensine? Ensina o bonitão como é que funciona o processo. Ensina. Não, elas querem que os homens nasçam no casamento autodidata. Ensina o que ele tem que fazer, fala, comunica, alinha. É um processo do quê? De comunicação. O que nós precisamos também? Ele diz que a sabedoria, que ela vem do alto, ela é pacífica. Nós falamos de paz, mas eu quero entrar sempre a 3 situações que nós precisamos tomar cuidado quando fala sobre não ser pacíficos. Uma das coisas que tem gerado muitas intrigas nos relacionamentos é o que? A comparação. Cuidado com as comparações. Cuidado com as comparações. Não compare seus filhos, porque toda comparação, aquele que for comparado, ele poderá ser ferido. Não compare seus filhos, não compare a igreja, não compare o pastor. Posso ouvir um amém? Não compare seu marido. Tem mulher que às vezes ela acha que ela vai provocar uma mudança no marido e fala assim, nossa, o marido da Solange fez isso. Pronto, ele já não ouviu mais nada depois que ela falou o marido do Solange. Você tinha que ser como o marido da fulana. Já acabou, já era, já gerou uma ferida. Às vezes uma comparação na vida dos filhos, no relacionamento com os filhos, achando que vai levar ele a um outro nível, e você faz com que ele venha regredir. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos muitas vezes na comparação gerando destruição. Lembre-se, cada pessoa ela é individual, ela tem a sua identidade. Não fique olhando as qualidades do outro, da outra pessoa, do outro lugar, da outra situação. Sabe aquele ditado que diz que a grama do vizinho parece que é mais verde? Não olhe para a sua grama. E se você acha que a sua grama não está verde, cultive ela para que ela comece a ter vida. Posso ouvir um amém? Outro ponto que nós precisamos avaliar e não podemos errar, chama-se condenação. Cuidado com as condenações. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgados, não condene para não ser condenado. Como que nós condenamos? Com a crítica depreciativa. Cuidado com as condenações. Antes de saber o que está acontecendo, a gente já vai para o condenar. Precisamos ser zelosos frente a esse assunto. Quando nós condenamos, nós acabamos infelizmente destruindo o coração do outro. Muitas vezes a condenação, ela apresentada, você está errado, você é um pecador, você fez isso, nada faz. Cuidado com isso. Isso vai irritar, vai destruir. Outro erro que nós cometemos quando fala de sermos pacificadores é a crítica, a conclusão precipitada. Cuidado com as conclusões precipitadas. Não sejamos impulsivos. Eu sou impulsivo demais. E arrumamos problemas para nós e para os outros com a nossa impulsividade. Cuidado com a sua impulsividade, cuidado com essas conclusões precipitadas do que você achou que está acontecendo, achou que aconteceu. Espere. Wilson, dentro do ambiente de aconselhamento, nós às vezes vemos pessoas que cometem o erro, ouvir só um lado e não ouve o outro lado, Luci, e tira uma conclusão precipitada ouvindo só aquele lado sem entender. Vamos falar de relacionamento matrimonial? Crises conjugais, nós vamos encontrar 3 verdades: a do marido, a da esposa e a verdade mesmo. E cada um tem a sua verdade. E nós precisamos aprender a fazer essa avaliação sem julgar, condenar e sem sermos precipitados.